Muito bem, rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves. Esse que foi o último jogo da rodada dessa sexta-feira, foi o jogo que encerrou a sexta-feira de NBA. Jogo lá no Chase Center, na casa do Golden State tendo o retorno de Stephen Curry, que ficou fora por um bom tempo aí por conta de lesão. Ele teve o seu retorno hoje e voltou bem, hein? O homem voltou bem demais, cara. Voltou muito bem. Foram simplesmente 39 pontos pro senhor Stephen Curry. 6 de 15 nas bolas de 3. O Curry que nos últimos 8 jogos que jogou, em 6 marcou mais de 30 pontos. Nesses 8 jogos, nos últimos 8, ele tem média de 32,5 pontos, cara. Uma coisa realmente impressionante o que o Stephen Curry vem jogando. E hoje, depois de mó tempão fora, mete 39 pontos. Só que, novamente, como já aconteceu várias vezes nessa temporada, não foi o suficiente. Os 39 pontos do Curry na sua volta de lesão não foi o suficiente para o Golden State vencer o Minnesota, que não teve Anthony Edwards. Anthony Edwards não jogou, só que mesmo assim, Minnesota saiu vencedor. Vitória por 127-120. Uma noite onde o coletivo do Golden State, que vinha aparecendo, né, que foi importante aí pro Warriors conquistar os resultados que conquistou nas últimas semanas, hoje faltou coletivo. Hoje faltou ajuda pro Stephen Curry, né? Você vê que o coletivo do time não tá legal quando o segundo cestinha do time depois do Curry é o Quinton Post. Só por aí você já tem uma base do que o Curry teve que carregar hoje, porque o segundo melhor pontuador do time foi o Quinton Post com 16. O Jimmy Butler, que era pra ser esse cara, que era pra ser o Robin do Batman Stephen Curry, hoje o Robin tava de folga. Hoje o Robin não tava muito afim de trabalhar. Uma noite de apenas 15 pontos pro Jimmy Butler, de apenas 6 arremessos convertidos, de apenas 4 idas pro lance livre. Na verdade, foram 2 idas com 4 lances livres cobrados. Essa foi a noite de Jimmy Butler. Ruim, né? E assim, não é que o Butler fez um jogo horrível. Ele só não apareceu o tanto que deveria. O Golden State não tá pagando 50 milhões pro Jimmy Butler para ele acertar 6 arremessos no jogo, para ele cobrar 4 lances livres. Não. O Golden State tá pagando 50 milhões pro Jimmy Butler para ele ser, no mínimo, o segundo cestinha do time. Para ele entregar, no mínimo, seus 20, 23 pontinhos. Para ele cobrar os seus 7, 8, 9 lances livres. Para nos momentos que o Curry tiver no banco, nos raros momentos que o Curry tiver no banco, ele resolver, ele conseguir manter o time pontuando, conseguir conservar uma vantagem, ou conseguir ajudar o time a quebrar uma run do adversário, coisa que hoje o Jimmy Butler não conseguiu. E beleza, ele ajudou nos rebotes, ajudou na defesa, ajudou na criação de jogo ali e tal, mas não é pra isso que o Warriors tá pagando 50 milhões por ele, tá entendendo? E aí, você tem o Butler apático, você tem o Quinton Post sendo o segundo cestinha do time, que, né, é um problema. Inclusive, o Quinton Post foi até bem no ataque, mas na defesa foi um completo desastre. Ele, Jackson Davis, nulos na defesa, não conseguiram fazer nada contra o Minnesota, que foi dominante no garrafão, né? Randall, né? Gobert, cara, os dois, eles foram absurdamente eficientes ali por dentro, botaram uma pressão absurda no garrafão do Golden State, que tava desfalcado, né, sem Draymond Green, sem Al Horford, e aí teve que ser Quinton Post e Jackson Davis a tentar fazer alguma coisa. Os dois não conseguiram fazer nada, o Julius Randle deitou o bigode ali no garrafão, Rudy Gobert também, especialmente no último quarto, né, inclusive, vou aqui elogiar, hein? Eu que sou um dos grandes críticos do francesão, hoje ele foi fundamental para a vitória de Minnesota. O último quarto do Rudy Gobert foi coisa de... Mano, ele virou Shaquille O'Neal. Dos 24 pontos que ele marcou no jogo, 12
foram no último quarto. Pegou 6 rebotes no último quarto. E no jogo em si, 11 de 13 nos arremessos, 24 pontos e 14 rebotes. Assim, o Gobert jogou pra caralho. Ele e o Randle foram os grandes nomes do Minnesota hoje. O Randle 27 pontos, 6 assistências. O Randle que... Isso é curioso, né? O Randle ele acertou basicamente o mesmo número de arremessos que o Butler. Só que com a diferença de que ele foi 12 vezes. Ele cobrou 12 lances livres. Então ele foi agressivo, atacou o garrafão, explorou a fragilidade do garrafão do Golden State. Coisa que o Butler não fez do outro lado. Ah, Luiz, mas do outro lado, pô, o garrafão do Minnesota protegido pelo Gobert. Beleza, vai pra cima do Gobert. Cava a falta. O Butler sabe fazer isso. O Randle fez. Do outro lado, né? Assumiu o protagonismo do time quando o time mais precisou, entendeu? Então, o que faltou no Butler hoje sobrou no Randle, sobrou no Gobert, né? Minnesota que o jogo inteiro apostou na pressão ali no garrafão e conseguiu capitalizar muito bem em cima disso. Naz Reid também fez um jogo muito bom. Naz Reid que contra o Golden State ele sempre joga bem, né? Uma coisa fantástica. O Naz Reid contra o Golden State é sensacional. O DiVincenzo também fez um jogo excelente. Inclusive a bola que selou a vitória do Minnesota foi do DiVincenzo, bolaça de 3. DiVincenzo e o Naz Reid combinaram para 7 das 11 bolas de 3 que Minnesota converteu. DiVincenzo terminou com 21 pontos. E aí Minnesota, né, com esse volume ali no garrafão, com o Gobert dominante, com o Randle muito bem, conseguiu sair com a vitória. Né, a run de 17-0 que Minnesota colocou ali no último quarto foi o que sacramentou a vitória do time. Steve Kerr, de novo, se esqueceu que podia pedir timeout. Golden State lá, tomando run, tomando ponto a rodo, não conseguindo responder. O Steve Kerr olhando, né? Aquela carinha dele, né? O vovô garoto Steve Kerr. Olhando ali o time. E dá-lhe Paul James, que dá-lhe Buddy Hield em quadra. Vai. E o Richard ali, sem jogar. Keith Santos jogando ali 3 minutos e nada. Dá-lhe minutagem pro Buddy Hield. Cara, o Buddy Hield hoje, eu vou ter que pegar isso aqui. Mano do céu, tem algumas críticas que o torcedor do Warriors faz ao Steve Kerr que eu acho, de vez em quando eu acho algumas críticas injustas. Mas essas minutagens que o Steve Kerr dá pra certos jogadores é uma crítica que a torcida faz e que eu, mano, assino embaixo. Mano, o Buddy Hield jogou 19 minutos, cara. Não existe o Buddy Hield jogar 19 minutos. Mano. Ele não entregando nada. O Paul James que jogou 23 minutos pra marcar 2 pontos. 2 pontos. O Paul James que ter tido mais minutos que DeAnthony Melton é bizarro. Seth Curry, Kuminga e Will Richard não terem jogado e o Paul James que ter jogado 23 minutos é surreal. É surreal, tá ligado? Assim, não dá pra entender, né? Hoje era um jogo e eu entendo que o Kuminga tá com... Tem alguma coisa aí de vestiário, com certeza. O Kuminga deve estar causando vestiário. Ou o próprio Steve Kerr também deve ter largado a mão do Kuminga. Mas, pô, irmão, no jogo de hoje, o time tomando ponto no garrafão a rodo, com Randle e Gobert fazendo o que quiseram ali. Pô, irmão, você não pode abrir mão de ter o atleticismo, a fisicalidade de um Jonathan Kuminga ali pra pelo menos tentar atrapalhar o Julius Randle. Kuminga hoje era a melhor opção pra marcar o Randle. Sem ter o Draymond Green ali, ele era a melhor opção. Gente, o Golden State tomou 66 pontos no garrafão. E o Steve Kerr ali. Pô, Jamski, Buddy Hield. Porra, não dá, mano. Não dá. Entendeu? Então, hoje o Steve Kerr, ele também tem sangue nas mãos. Tem muito sangue nas mãos. Faltou proatividade por parte, né, dos outros jogadores não chamados Stephen Curry? Faltou. Mas o Steve Kerr também, cara, de novo, errou em minutagens, errou em rotações e Richard e Kuminga não terem jogado hoje é louco. Enfim, no final, vitória de Minnesota. Minnesota chegando à sua 16ª vitória na temporada, a 6ª nos últimos 7 jogos, conseguindo superar a ausência do Anthony Edwards. Como eu já falei, né, Randle e Gobert foram os grandes destaques do time, foram os grandes líderes. DiVincenzo e Naz Reid também foram muito importantes. Naz Reid com 18 pontos vindo do banco. Grande vitória de Minnesota, fora de casa. E o Golden State volta a ficar com 50% de campanha, sofre a sua 4ª derrota em casa e mais uma grande atuação de Stephen Curry foi jogada no lixo. Ah, mas o Curry tem culpa também, Luiz. Ele errou os lances livres ali no final, irmão. Você vai mesmo querer botar a culpa no Curry? Tu vai mesmo? Não é possível, né? Aí é louco. Mas enfim, cara, é isso.
derrota do Golden State, grande vitória de Minnesota. Stephen Curry tá de volta, o que é uma ótima notícia pro Warriors, e voltando bem, né? Mas é isso. De novo, faltou ajuda, e do outro lado, Minnesota foi muito bem, coletividade lá em cima, e Gobert e Randle foram sensacionais. O que você achou do jogo, guerreiro? Gostou do que viu? Manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, peço para que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Não se esqueça de dar uma olhadinha nos produtos lá da Centauro e usar o cupom SWISH10, porque assim você garante 10% de desconto nas suas compras no site. Né, lá na Centauro você encontra absolutamente tudo, né? Jerseys, sneakers. Nossa, tô falando em inglês, né? Pra quê? Camisa, camiseta de basquete, tênis de assinatura, meias, calções, moletões, né? Todos os tons você acha lá na Centauro, tudo com preço muito bom, e usando o cupom SWISH10 você garante mais 10%. Então aproveita. E é isso, tamo junto, grande abraço, beijo no coração de vocês e tchau!